Boa tarde, boa noite, desculpa o atraso. Eu me chamo Fio de Xangô Agaju Ibede, meu nome é religioso, nome civil Filipe Thiago. Eu sou sacerdote do Batuque do Rio Grande do Sul, da tradição, nação Jejexá. Eu falo para vocês a questão da história do negro e da sua religiosidade trazida para o Brasil e especificamente para o Rio Grande do Sul. Desculpem a voz, tá um pouco rouca. Primeiramente agradecer ao Henrique pelo convite, à escola pela organização, que é muito importante a gente trazer esse diálogo, né, da questão da cultura negra, principalmente não só nesse momento do 20 de novembro em relação ao Dia da Consciência Negra, mas em todo momento, né, fazer essa inclusão, essa inserção na própria história do negro dentro do Brasil e especialmente do Rio Grande do Sul. Então, é importante sempre a gente começar com uma própria história, a história do negro, a escravidão. Quando a gente fala em negro, escravidão, em África, a gente pensa sempre em África como um país e não como um continente. Quando a gente fala na África como um continente, a gente vê vários povos de diversas origens, de diversas raízes que foram trazidos para cá como escravos. Então nós temos principalmente aí, quando a gente fala de cultura que influencia nossa cultura, nós temos o negro que veio da Angola, Congo, Guiné, que foi o primeiro negro a ser escravizado e trazido como escravo aqui do Brasil, lá por volta de 1600. Depois nós temos o negro nigeriano, que é uma cultura totalmente distinta, uma parte diferente da África. E depois nós temos o negro do Benin e do Dahomey. Povos diferentes, culturas diferentes, língua diferente. E todos esses negros foram trazidos e colocados juntos também na senzala, o que fez com que esses negros acabassem misturando a sua cultura. E foram colocados justamente para que não pudessem se comunicar. Não se comunicando, o entendimento era que a possibilidade de revolta era menor. Mesmo assim, lá pelo final dos anos 1600 começa a função dos quilombos, né? Os negros começam a fugir, começam a se solidificar e começam a absorver a própria cultura nacional e também o idioma para conseguir se comunicar de uma maneira mais ampla. E daí começa a vir a história do Quilombo dos Palmares, um dos quilombos mais famosos do Brasil, primeiramente com Ganga Zumba e posteriormente com seu sobrinho, o próprio Zumbi dos Palmares. E esses negros africanos que vieram, eles nos contribuíram para a nossa cultura em geral com diversas coisas, não somente a religião. Eles contribuíram também com palavras como acarajé, como capoeira, como samba, muzenzo, acaçá, acará, que acabaram sendo incorporados no nosso idioma. A própria palavra bunda é do idioma kibundo. A própria palavra senzala nada mais quer dizer que refúgio ou esconderijo. E isso acabou sendo incorporado dentro da nossa própria cultura brasileira. A grande influência do samba, a grande influência da capoeira e da gastronomia. No Sul a gente tem um pouco menos influência gastronômica, mas se a gente for lá para o Nordeste a gente vai ver muito o vatapá e o acarajé sendo vendido inclusivamente dentro do contexto religioso, nas ruas da Bahia, ruas do Nordeste. Então essa acaba sendo a influência cultural que o negro acaba tendo dentro da cultura brasileira. E o mais importante que o negro deixou de legado para nós foi a sua religiosidade. Isso acabou sendo algo que o negro acabou trazendo na sua raiz, no seu coração, já que aqui ele era catequizado e praticamente obrigado a mudar de religião, a adotar o cristianismo. E essa preservação cultural religiosa acabou tendo nomes diferentes em cada local do Brasil, justamente porque o negro não tinha como se comunicar. Então, dessa mescla de culturas negras, acabou surgindo algumas religiões dentro do contexto brasileiro, sendo as principais, ou as mais conhecidas, o Batuque do Rio Grande do Sul, a qual eu faço parte, o Candomblé baiano, o Xambá, o Tambor de Mina, o Xangô do Nordeste, dentre várias outras.
Uma outra religião que acaba surgindo da mescla da religião afro com outras religiões foi a própria Umbanda. A Umbanda nascendo principalmente do culto afro, mesclado com o espiritismo e com o cristianismo, também influenciado pelas próprias religiões ameríndias, indígenas daqui. Então, esses povos que acabaram sendo escravizados tentavam cada vez mais se reaproximar da sua pátria-mãe, através do quê? Da sua religiosidade. Os negros, quando vieram da África, eles não trouxeram nada, literalmente até são retratados nus nas fotografias, nas pinturas, porque realmente era assim que eles vinham. Uma das poucas coisas que conseguiram trazer de lá foram algumas sementes que as negras traziam dentro do seu cabelo. Hoje nós temos no Brasil um feijão chamado feijão fradinho e feijão miúdo. Esse feijão é originário da África e ele foi trazido literalmente no cabelo das negras para trazer parte da sua pátria-mãe, parte da sua originalidade. E dentro desse contexto religioso, algo que acaba sendo muito latente são as divindades, né? É o elemento principal dessa ligação com a sua ancestralidade. Então os negros trouxeram parte da sua ancestralidade, já que não conseguiam trazer na sua integralidade. Por exemplo, na Nigéria existem mais de 402 orixás. Alguém já ouviu falar em orixá aí? Eu. Alguém é afro-religioso aí? Pessoal, alguma pergunta pode interromper à vontade, tá? Fique à vontade. Eram mais de 400 orixás lá. Só que aqui, tanto com a pressão escravagista, quanto nessa própria convivência com outros povos, eles não conseguiram preservar todos eles. Então, por exemplo, na Bahia foram preservados em torno de 26 divindades. Aqui no sul, principalmente 12 divindades, sendo elas Exu, Bará, que é o orixá da comunicação, o orixá que faz a ligação do Orum, o mundo espiritual, com o Aie, o mundo físico, o Ogum, que é o senhor da guerra, o senhor da forja, o senhor que acaba protegendo os vilarejos, Oiá, que é a senhora dos ventos, Xangô, que é o senhor da justiça, Odé, que é o senhor da caça, Otim, que é a senhora da agricultura, Ossanha, que é o senhor das ervas, das plantas, raízes, Chapanã, que é o senhor da varíola, das doenças de pele, Obá, que é um orixá que rege também os rios, senhora do amor, Oxum, que é a senhora do dourado, da vaidade, da beleza, da fertilidade feminina, Iemanjá, que foi um dos orixás que acabou tendo maior popularidade em todo o Brasil, pela associação sincrética com Nossa Senhora, e Oxalá, que é o pai dos orixás. Inclusive dessa questão da associação que o negro fez, isso foi também uma tentativa de se proteger do senhor de escravo. Afinal de contas, o negro ele veio de lá, ele não tinha a liberdade nem de falar sua língua, muito menos de cultuar suas divindades. Então, como é que o negro fez? O orixá, para nós, ele é algo que é a própria força da natureza. Ele é o vento, ele é o rio, ele é o mar, ele é a terra, ele é os grãos, ele é a folha, ele atinge justamente esses aspectos naturais. E para preservar esses orixás, ou parte deles pelo menos, o negro ele usou de algumas artimanhas. Essas artimanhas a gente chama de sincretismo. As imagens que hoje a gente vê de gesso, a gente vê de argila, vê de barro, elas tradicionalmente, antigamente, eram feitas de madeira. E cada senzala também possuía uma imagem da divindade que era aquela que o senhor estava era devoto. E através daquela imagem também havia conversão dos padres catequistas. O que o negro fez? Com essas divindades, que eram originais dele, que eram geralmente pedras, seixos de rio, galhos, pedaços de ferro. Assim que o negro via suas divindades, como um elemento natural. Para conseguir preservar, o que o negro fez? Ele pegou essa imagem de madeira, fez um buraco embaixo e guardava ali embaixo a pedra referente a cada uma das suas divindades. Para quê? Para que quando o senhor se aventasse na senzala e visse o negro batucando,
esse negro cantando, esse negro dançando, para aquela imagem ele imaginasse, beleza, não está falando português, mas pelo menos fala o de São Jorge. Quando na verdade no seu interior o negro sabia que ali embaixo estava Ogum. Como é que ele fazia essa associação? Pelas características. Ele via lá Ogum, um guerreiro, num cavalo, com espada, lança e escudo. Qual o senhor da guerra dentro dos orixás? Ogum, um orixá que também usa espada, lança e escudo. Dessa associação que foi feita, surgiu um termo bastante popular, que é o santo do pau oco. Todo mundo já ouviu falar nesse termo. Que posteriormente acaba sendo usado pelos traficantes de joias. Né? Eles achavam aquelas imagens, tinha um buraco embaixo, botavam no navio, botavam a joia, tapavam o fundo e vamos fazer a festa. Jeitinho brasileiro, desde aquela época. Então, o negro acabou associando várias divindades. Então nós temos aí dentro do sincretismo, por exemplo, São Jorge a Ogum, aqui no Rio Grande do Sul, ou a Oxóssi, na Bahia. Nós temos Iemanjá e Oxum, a Nossa Senhora, os céus navegantes, Nossa Senhora está falando de nós. Nós temos Oxalá, Jesus Cristo, porque Oxalá é o pai dos orixás e acaba sendo um contraponto dentro do cristianismo, como a divindade maior dentro do cristão. Então, foi associando e foi preservando. E hoje isso ainda é muito preservado em muitas casas, porque isso remete à nossa ancestralidade. Né? Alguns de nós tentam se desvincular desses grilhões de escravidão, entendendo que o sincretismo acaba sendo negativo, nos lembrando daquilo. Outros pensam que aquilo nos mostra de onde nós viemos e como o negro preservou. Ambas as raciocínios são corretas e não podem ser condenadas. Dentro do culto do Batuque, o Batuque é uma religião muito hierárquica. Né? Então, assim como outras religiões possuem seu sacerdote, dentro da igreja católica o padre, dentro da igreja evangélica o pastor, dentro do islamismo o Mohammed, dentro do budismo outros sacerdotes. E no Batuque nós temos também sacerdotes que podem ser homens ou mulheres, chamados de Babalorixá ou Ialorixá, pai ou mãe de santo. Esse cargo pode ser ocupado por homens e mulheres. E a estrutura da hierárquica, ela é sempre familiar. Ou seja, enquanto há um pai de santo, também há um filho de santo, que é aquele que é iniciado por aquele sacerdote. E isso cresce também lateralmente. Irmão de santo, tio de santo, avô de santo, sobrinho de santo, padrinho. Tudo isso está dentro do contexto da formação hierárquica da religião dos orixás. E não existiram somente os orixás não preservados. Os orixás vieram do povo da Nigéria, os povos iorubás, o povo nagôs. Mas também existiram outras divindades, por exemplo, do povo que veio do Benin, do Daomé, existiam divindades chamadas Voduns. E cada Vodun também representava um elemento da natureza. Dentro do povo que veio de Angola, tinha os orixás chamados Inquices, as divindades chamadas Inquices, que também representavam as forças da natureza. E cada uma delas acabou contribuindo um pouco mais ou um pouco menos para a própria formação religiosa no Brasil. Né? Nós temos, por exemplo, na Bahia, o candomblé de Angola, que cultua propriamente dito Inquices, o candomblé de Jeje, que cultua Voduns, e o candomblé de Queto, que cultua orixás. No Batuque acabou se preservando muito mais o culto de orixás e o culto de Voduns, que depois dá origem à palavra voodoo. Voodoo é para Jacu, quem já estudou o Pica-Pau já viu. Né? Que na verdade é um culto também ligado à ancestralidade, não tem nada de negativo. Na verdade, somente ele acabou sendo demonizado pelo cinema, pela literatura, mas não tem nada de negativo. Afinal de contas, as religiões afro, elas não acreditam, por exemplo, em demônio. O demônio é europeu. O demônio a gente é cristão. Nós não acreditamos numa força negativa e nós não temos um inferno. Né? Nós somos muito daquela frase, então, aqui se faz, aqui se paga. Nós somos cobrados pelas nossas divindades. Então nós não temos um inferno para onde ir depois que a gente morre. Ou a gente vai para um Orum, um mundo espiritual, e ele é único. Não tem uma versão negativa, uma versão infernal, uma versão inferior. É céu e inferno, Orum céu e terra, Orum e Aie. Se resume nisso.
O templo religioso afro ele também acaba sendo um pouco diferente. Né? Nós vemos aí, por exemplo, nas igrejas, católica principalmente, aquela estrutura maior, aquela porta grande, as torres laterais, o sino e as cruzes. Isso é um templo católico tradicional. Todo mundo vê, passa, faz sinal da cruz. O templo religioso afro, no Rio Grande do Sul, ele geralmente, ou 99% das vezes, ele é a própria morada do sacerdote. Ou seja, ele abre as portas da sua casa pessoal para que adeptos, clientes, pessoas que têm interesse, adentrem. E isso reforça a própria estrutura familiar da religião. Uma das características de uma casa de religião afro, um templo afro, um ilê axé, é uma popular casinha na frente do pátio. Uma casinha que geralmente é branca ou vermelha, e ali abriga os orixás, que são os guardiões do templo. E geralmente são 3. Pará, Exu, e Exu não é Satã, Exu não é demônio. Pará, Ogum, o Senhor da Guerra, e Oiá. Esses são os principais orixás que podem estar dentro daquela casinha, que pode ter uma ou mais de uma. Afinal, as casas de religião dentro do Batuque, dentro do Rio Grande do Sul, elas podem abrigar mais de uma religião. Elas podem abrigar tanto o Batuque do Rio Grande do Sul, como também a Umbanda e a Quimbanda, que são religiões distintas, diferentes, mas que boa parte dos adeptos acabam cultuando elas em conjunto. Elas, não vou dizer que elas se completam, mas elas não ferem os dogmas um do outro. Elas podem ser cultuadas em paralelo sem o menor problema. Então, a casa de Batuque ela acaba sendo dividida nessa casinha, na frente, que ela contém esses orixás guardiões do templo. Na primeira sala, na sala principal do ilê, do templo, geralmente onde acontecem as festas de religião. O Batuque, ele gosta, o africano, o Yorubá, ele gosta muito de festa. É um povo muito festeiro. Então, e isso acabou dando origem, inclusive, ao nome Batuque. Afinal de contas, os negros nas senzalas passavam muito tempo batucando com seus tambores, os seus atabaques. E os senhores que estavam vendo isso, acabou falando, ó o negro batucando, ó o negro fazendo batuque. E a palavra batuque, ou batuqueiro, não nos ofende. Chamar alguém de batuqueiro se alguém se for para ficar feliz. Se eu batuqueiro, sou mesmo com orgulho. Porque é o termo que nós usamos para denominar a nossa religião. Então esse salão são feitas as festas, é onde também os iniciados ficam recolhidos. No candomblé existe uma sala separada onde os iniciados dormem. No Batuque do Rio Grande do Sul, o próprio salão do popular, ou a sala de casa, é onde os iniciados acabam ficando recolhidos nas suas iniciações. Uma outra peça de grande importância é o que nós chamamos de quarto de santo, ou Iara Orixá, que é o nosso altar máximo dentro do templo, onde ficam as nossas representações das nossas divindades, nossos assentamentos de Orixá. E depois, por último, mas não menos importante, a cozinha, onde são feitas todas as comidas do axé. Uma característica que as religiões afro têm, e acaba sendo a que mais assusta quem nunca participou, quem não é adepto, quem não é iniciado, é a sacralização de animais. Nós acreditamos que através da sacralização animal, nós estamos nos religando à nossa ancestralidade. E essa sacralização animal, ela vem em forma de agradecimento às nossas divindades. Porque tudo que nós servimos ao nosso sagrado, ou tudo que nós consumimos, nós dividimos com o sagrado. Então a galinha não está em árvore, alguém matou. Bem simples. Não vou nos afros pegar uma bandejinha, deu na árvore e tal. Não, alguém matou. Só que nós mesmos fazemos nossos sacrifícios, tornamos sagrado aquele alimento e depois consumimos. E a religião afro hoje, ela é uma das religiões, vamos dizer que é a única religião, que mais compartilha o alimento, não só com os seus iniciados, mas com toda a comunidade em volta do templo. Inclusive a convida a participar das festividades, que são todas públicas. As festividades, elas têm esse intuito de compartilhar o alimento, não só com as pessoas da casa,
mas com toda a comunidade em volta. Inclusive, em comunidades mais redutos negros de Porto Alegre, por muito tempo, muitas casas tiveram uma importância para a comunidade, inclusive alimentando as famílias com menos condições nos momentos quando essas famílias necessitavam, através justamente desses sacrifícios. Matava uma, duas, três galinhas, o João não tem, está passando fome com sua família. Dá para a casa do João. O João vai ter o alimento essa semana, esse mês, já provido das casas de religião. Existem várias histórias ao longo do Matuque, inclusive aqui no Partenon, na São José, na Cruzeiro, que eram redutos negros, né? Na Restinga. Então as casas de santo acabavam alimentando muito dessas pessoas. Há uma festividade dentro do culto do Matuque do Rio Grande do Sul, que nós damos nome de mesa de Ibede. Ibede, também meu orixá, é o orixá das crianças, né? Ibede quer dizer gêmeos. E nessa festividade é estendida uma toalha, geralmente retangular, no salão, e são dispostas várias crianças para comungar desse axé. E no final desse ritual, onde as crianças comem, enquanto nós cantamos e tocamos nossos tambores, depois levam mercados, ou seja, levam um apanhado de comidas doces que foram consideradas sagradas para nós e para os nossos orixás. Então, para nós, a criança também é muito importante, por isso que nós fazemos esse tipo de ritual, que é benéfico para nós, por causa da jovialidade da criança, o crescimento da criança, é bom para todos que estão ali em conjunto. Então, a religião afro tem muito essa questão coletiva, de abraçar a comunidade, de abraçar todos, sem preconceito algum. Então a religião afro ela conta com adeptos de qualquer tipo: homem, mulher, criança, idoso, branco, negro, índio, homossexual. É a religião, inclusive, que mais abraça os homossexuais, por exemplo, porque nós não vemos distinção de nenhum tipo. Nós literalmente abraçamos a todos, sem preconceito algum. A minha dúvida é a questão, não sei se é cada um, o Batuque tem o preto velho, o preto velho, que ele enxerga, a pessoa está indo, a orientação a pessoa se transforma no preto velho, existe isso? Existe. Aí estamos falando de Umbanda, né? A Umbanda ela possui diversas entidades. E essas entidades, é como o Espiritismo lida de uma maneira mais ampla, né? São espíritos de pessoas que, por ter uma afinidade ou uma missão a seguir na vida pós-morte, voltam e, através do trabalho da Umbanda, podem incorporar, ou seja, possuir o corpo de um médium que autoriza esse trabalho e, através disso, passa a dar consultas em busca de evolução espiritual, tanto para o espírito quanto a pessoa que está se consultando. E algumas dessas figuras são chamadas de pretos velhos, associando aos negros velhos, que acabavam sendo as pessoas mais experientes das senzalas, né? Até hoje, os mais velhos contam com o maior nível de experiência de qualquer coisa, por possuir a vivência. E esse espírito desse preto velho acaba sendo a figura dentro da Umbanda que passa essa consulta com maior propriedade, com maior experiência, com maior embasamento e com um alto grau evolutivo. Lembrando, esses espíritos que acabam incorporando, nenhum deles é negativo, né? E sim trabalham em linhas de atuações diferentes. Então nós vamos ter o preto velho, que caracteriza esse negro escravo, mas não necessariamente esse espírito é negro, ou de uma pessoa que era negra, somente afiniza com esse ambiente de trabalho. Nós temos o espírito chamado caboclo, que remete aos índios, né, da nossa cultura indígena. Nós temos os Cosme, o Cosme Damião, né, docinho, todo mundo curte, todo mundo gosta, balinha. Nós temos o Cosme Damião, que representa os espíritos mais infantis. Nós temos dois espíritos que acabam sendo muito estigmatizados, que são Exus e Pombogiras, né, que também não são necessariamente espíritos negativos, e sim trabalham com uma linha de atuação mais
mais, como é que eu vou dizer, mais pesada, mais dura. Então eles trabalham com elementos da nossa cultura humana mais complexos. Então, como ele é essa figura, ele acaba lidando muito mais com o nosso aspecto humano de ser, o aspecto da nossa vida do dia a dia, porque ele é um espírito que ele acaba tendo muita ligação com o terreno, então ele compreende também de uma melhor maneira como é que nós, seres humanos, ainda vivos, lidamos com as questões da sociedade. Então ele vai lidar muito com os sentimentos das pessoas, com o relacionamento, vai lidar com o nosso dia a dia. Ele é mais um malandro, a pessoa que sabe lidar com o nosso aspecto mais da nossa vida pessoal, nosso dia a dia mesmo. Então, mas ele acaba sendo estigmatizado, até por causa que dentro de um período, quando a Umbanda surgiu, inclusive fala de aniversário há 2, 3 dias atrás, dia 15, 110 anos de existência, ele acaba sendo estigmatizado porque uma maneira que acharam de defender ou de esconder essa parte do culto foi justamente criar imagens que remetessem a demônios. Então faziam um homem de chifre, de pé de bode, justamente para assustar quem estava vendo. Porque se não assustasse, eles iam lá e quebravam. Então é mais fácil tu associar uma coisa que os outros temem do que tu tentar explicar lá pela década de 20, de 30, de 40. É muito difícil ter esse diálogo que nós estamos tendo hoje. Então essa associação acabou sendo feita e demonizada erroneamente. Então o Exu, ele não é um malandro, não é necessariamente espírito malandro, pode ser um médico. E a pombagira também não é a prostituta. Ela pode ser qualquer mulher que trabalha naquela situação justamente para ganhar evolução espiritual e ajudar o próximo a também evoluir. Consegui responder? Alguém? Mais alguma pergunta? Uma vez eu fui ter uma consulta na Umbanda e eles falaram para mim ter uma guia. Eu queria saber a finalização da guia. Aqui. Guias como essa aqui, né? Os fios de contra ou as guias são um ponto de energia, um ponto de axé. Então, o negro ele acreditava que botando essas guias, esses fios de contra, em alguns elementos, seja ervas, seja alguma bebida, seja até o sangue animal, ele concentrava a energia tanto do orixá, quanto do caboclo, quanto do Exu. E é utilizado como uma proteção individual. É como se tu tirasse a imagem de dentro do congá, ou o orixá de dentro do quarto de santo e carregasse consigo. Então, cada guia tem uma finalização mais específica. Algumas são usadas mais para crianças, como uma segurança infantil, outras mais grossinhas, com essa gramatura, essa grossura de fio. Ali o pai pode demonstrar ali, ó. Aquela grossura de fio, com uma segurança para cada aspecto que a pessoa precise. E daí a entidade, ou até uns oráculos, vão dizer que cada pessoa precisa para estar se protegendo de alguma coisa. Por exemplo, é muito comum, homens principalmente, que acabam tendo uma ligação com a religiosidade afro, usarem correntes de aço. Porque a corrente acaba sendo associada a Exu, Exu Bará, a divindade, a questões ligadas à rua, à segurança mesmo contra males que venham da nossa sociedade mundana, assalto, por exemplo, né? Então essas guias elas são usadas como proteção contra algum aspecto em particular para a pessoa. Então ela pode ser usada como uma segurança contra algum aspecto de segurança mesmo, de saúde ou até de relacionamento. Falaram pra mim que era pra me proteger das mais entidades. Isso, pode ser. Né? Daí eu acho que eu vou lá de novo pra ver qual é a que eu devo usar então. Sim, é o ideal. Né? O sacerdote que vai poder, o sacerdote ou uma entidade que vai poder te orientar aquilo que tu mais precisa dentro do teu aspecto da tua espiritualidade ou do aspecto da sociedade que tu vive, para estar te protegendo, para te dar um plus a mais de proteção na tua vida, e porque nós acreditamos nisso. Mas o mais importante para dar certo é a fé. A fé, dentro do nosso conceito, ele é o motor, ele é o combustível para que algo dê certo. Um outro elemento, deixa eu responder.
Um outro elemento que é... Só um adendo aqui. Nosso amigo acabou de falar em Yorubá e nem sabe. É Yorubá. É a expressão Yorubá. Não sei. Todo mundo que já deve ter falado e nem sabe que falaram. É tudo Yorubá. Um outro elemento que ele é muito visto dentro do contexto da afro-religiosidade é a questão dos oráculos, né? Nas religiões antigas, sempre esteve muito presente a questão do oráculo, a questão oracular. Alguém já ouviu falar em oráculo de Delfos? Os gregos usavam muito no local onde eles iam se consultar para saber como seguir a sua vida, como dar o próximo passo. Era o espírito de Delfos. Eram 3 bruxas. Eram 3 bruxas que estavam na consulta. E na religião afro, nós também temos um oráculo, que é os nossos búzios, ou cauris, que é uma ferramenta utilizada para que nós nos comuniquemos com o nosso sagrado. Então, através daquilo ali, que o sacerdote vai consultar a divindade, para que as divindades nos deem recados, passem a mensagem sobre o nosso aspecto e do consulente também, né? Então, em resumo, seria mais ou menos isso que é a religião do batuque que nós temos aqui no Rio Grande do Sul e que tem várias disseminações, não só no Brasil, mas também no mundo. Por exemplo, em Cuba, que também houve escravidão, existe a santeria, que também é de origem africana, também é uma herança africana. No sul dos Estados Unidos nós vamos ter o Udu, né? Parecido com o Voodoo, mas é Udu, que é a mescla da religião que veio do Benin, um dos estados do Benin, na região sul dos Estados Unidos, misturado com a religião ameríndia dos Estados Unidos também. Então, a religião acaba sendo adaptada em vários locais do mundo para tentar sobreviver um pouco mais e preservar a herança dos seus ancestrais, que é algo que a religiosidade afro, ela preza muito, a ancestralidade, seja ela viva ou não. Nós prezamos muito os nossos mais velhos, nós respeitamos muito os nossos mais velhos. Inclusive saiu, por exemplo, uma pesquisa há pouco tempo, que os negros afro-religiosos são aqueles que mais cuidam dos seus idosos, justamente porque nós respeitamos muito e consideramos muito importante essa presença do mais velho, esse ancestral, seja ele vivo ou não. Então, mesmo depois que o nosso ancestral acaba nos deixando, partindo do mundo físico, do Aietorum, nós ainda continuamos prestando homenagens a esse ancestral, como se ele ainda vivo estivesse com nós. Afinal de contas, se não fosse nosso ancestral, nós não existimos como pessoa, isso no aspecto humano, e nós afro-religiosos, não existiríamos como religiosos. Mais alguma pergunta, pessoal? Pode falar. Esse negócio que fazem de batuque pra uma pessoa, assim, tipo, eu não gosto de ti, vou fazer um batuque pra ti, como é que funciona? Quem é que faz essas coisas? Bem, o batuque, o feitiço, isso é um grande elemento que acaba assustando muita gente. A religião afro trabalha sempre com energia. E a energia ela é mutável. Ela pode ser positiva ou negativa. Depende do ponto que tu olha, do aspecto que tu vê. Isso é na parte do candomblé, né? Tá? Isso é na parte do candomblé. Toda religião afro. Né? Mas vamos dar um exemplo. Eu e tu temos o mesmo nível de escolaridade, moramos em bairros próximos, e eu e tu estamos concorrendo a uma vaga de emprego. Eu e tu. Só nós dois. Eu tenho a minha religião, sou batuqueiro assumido, e vamos dizer que seja cristão. Eu, como batuqueiro, eu preciso daquela vaga de emprego, eu estou precisando trabalhar, né, mas só tenho uma vaga. Vou lá e roubo meus orixás, faço trabalhos, faço frentes, faço comidas para eles, roubo a eles que eu consiga aquele emprego. Eu estou fazendo bem para mim. Tu vai lá para a igreja, reza para Jesus, reza para Deus, para tu conseguir aquele emprego, está fazendo bem para ti. Mas automaticamente, se eu conseguir aquele emprego, eu estou fazendo mal para ti? Mas eu só quero bem para mim. Mas tá fazendo mal pra mim? Tá, mas se tu rezar para Jesus e tu conseguir um emprego, tá fazendo mal para mim, então. Claro. Então, o bem e o mal são as duas faces de uma mesma moeda. Então,
o que o feitiço faz? Ele abrevia o caminho. Isso que faz o feitiço. Tem no teu destino que tem que conseguir aquele emprego. Ele vai abreviar o caminho. É isso que ele faz. Porque nós lidamos com a energia da natureza ao nosso favor. Como qualquer outro religioso também faz. Só que muitas vezes isso acaba assustando. E muitas vezes, alguns maus religiosos acabam vendendo a ideia de que através disso tu vai conquistar tudo. Tu vai ser a melhor pessoa do mundo. Se fosse assim, todo o Pai de Santo era rico. Infelizmente eu ainda não estou rico. Não, em toda essência aí, você perguntou, deve estar questionando da cachaça, galinha morta nas esquinas, pipoca, isso. Tá, vamos lá. Questão do uso de bebida. A bebida é comum dentro das religiões afro, principalmente do culto de Exu. Porque, como o Exu ele é a entidade mais próxima do ser humano, e o ser humano, ao longo de toda a história da humanidade, consome o álcool, entende-se que através do álcool, manipulando aquela energia, ele ainda consegue continuar mais ligado a essa vida humana e trabalhar em prol de nós no mundo espiritual. Sobre a galinha morta nas esquinas. 99% dos animais utilizados nas religiões afro são e devem ser consumidos. Hoje é uma série de trabalhos de entidades ligadas às religiões afro, trabalhando na conscientização dos afro-religiosos em relação àquilo que pode ou não ser exposto. Pensando de uma maneira bem clara, século XXI, se nós olharmos para a África, hoje a África passa fome. Então não faria sentido algum nós pegarmos e desperdiçarmos esse alimento. Então, 99% dessas galinhas que tem na esquina ou não são das religiões afro em si, porque existem outros cultos ou seitas que também fazem sacrifícios, mas geralmente se associa tudo à religião afro. Mas não necessariamente somente a religião afro faz sacrifício de animais. Então nem toda galinha da esquina é necessariamente ligada a um afro-religioso. Afinal, nós temos sempre o hábito de consumir, principalmente nas nossas festividades. Nossas festividades, elas são regadas a muita comida. Muita comida. Onde a gente reza em forma de canto, a gente dança e a gente come muito. Muito. Eu que digo. Né? Porque... Na Quimbanda é lebó, né? Sim, o lebó que é um bolinho de carne oferecido às entidades, aos Exus. E as galinhas são feitas assadas, né? Enfarofadas, de maioria, e servidas ao povo. Da mesma maneira, os animais quadrúpedes, cabrito, porco, ovelha, também são todos coreados, destrinchados, limpos e assados com o velho churrasco gaúcho, que ninguém é de ferro e todo mundo gosta. Inclusive, lá no templo que eu faço parte, o Iaxé, Oxalá e Xangô, na casa do meu pai de santo, teve uma festividade no sábado, por isso que eu estou com essa voz de traveco. Teve um feijão no sábado, onde eu cantei, e nós servimos os animais, tanto de 4 pés, quanto as aves, para o povo comer, uma festa aberta também, e que qualquer um de vocês tenha a oportunidade de ir perto da casa de todo mundo, tem na casa de Batu, no momento de escutar o tambor lá, pode ir lá, vai ter bastante comida, vai ter bastante doce, e até para conhecer e quebrar um pouco dessa questão do preconceito, né? Porque a casa de santo é um local, como qualquer outro templo, e ele é um local público, né? Claro que vocês não vão sair chegar e invadir a casa do cara, né? Então, o cara como eu falei anteriormente, é a morada do próprio sacerdote. Mas em festividades, sempre é aberto ao público. Que as pessoas possam comungar com a gente da comida que para nós é sagrada. Né? Então é bolo, é amalá, que é uma comida feita a partir de pirão, de farinha de mandioca, carne de carneiro, mostarda, folha, macerada, tudo misturado e servido num prato comido com a mão. Né? Então todas as comidas elas têm uma destinação. Com as galinhas de um orixá chamado Oxum, é feito um prato chamado xinxim, que é
literalmente uma polenta com galinha, que é um prato original africano também. Né? Então, a comida para nós é algo muito sagrado que a gente está desperdiçando. Mas sim, vão ter alguns elementos, mas a pipoca na rua, que isso é uma maneira de nós saudarmos o nosso orixá, que é o orixá dos cruzeiros, dos caminhos, peixe, bará. Então, mas tudo com moderação. Né? A partir do momento que ele acaba agredindo a sociedade no torno do tempo, meu limite começa o seu. Então, quando começa a agredir a sociedade, há um problema de conscientização do próprio sacerdote. Eu, mesmo sendo afro-religioso, eu não gostaria de acordar de manhã, eu moro literalmente numa esquina, e abrir aquele cheiro de bicho morto. Se não agrada a mim, eu também não vou fazer para o meu próximo. Vai ser um trabalho de conscientização que também tem que ser interno e também externo. Externo para as pessoas entenderem até onde aquilo faz parte do nosso culto, e interno para que os religiosos entendam que tem coisas que acabam agredindo a sociedade, como o próprio som dos tambores. Né? Todo dia, ninguém aguenta. Nem eu, religioso, gostaria que uma pessoa tocasse tambor todo dia na minha casa. Eu trabalho todo dia. Então, isso é um trabalho de conscientização interna. Né? Mas, uma vez por mês, 2 vezes por ano, isso faz parte da nossa religiosidade e a maneira que nós cultuamos as nossas divindades. Mais alguma pergunta? Vocês acreditam na parte de Jesus? Jesus é filho de Deus? Nós não acreditamos em Jesus. Por causa que, apesar de Jesus também ser africano, fazer parte do continente africano, essa catequização acabou não chegando na parte dos iorubás, a parte mais sul da África. Então, nós respeitamos toda e qualquer religião, né? Mas nós não acreditamos em Jesus. Nós não conhecemos Jesus. Né? Então, é um pouco diferente. Né? A gente respeita qualquer religiosidade, mas a nossa religião não acredita em Jesus, porque não teve lá nossos ancestrais, tal qual a religião afro, antropologicamente, hoje ela é tida como uma das religiões mais antigas do mundo. Até cientificamente, nós todos somos negros. Até tu que é branco, até tu que é branco, tu que é branco, todo mundo é negro. Por quê? Isso geneticamente, temos tudo comprovado. Nós todos viemos do negro africano, só mudamos a nossa tom de pele, a nossa cor dos olhos, por causa da onde esse povo acabou migrando. Se era mais frio, precisava de menos melanina, não tinha porquê ele manter cor negra, que era uma proteção do sol. Se ele vivia num ambiente onde tinha menos luz, menos dias de luz, os olhos foram clareando, então precisava da proteção da retina, mais escura, castanha, contra a luz do sol. Então isso acabou sendo uma adaptação do ser humano. Então automaticamente o culto cristão ele acabou não avançando para as partes de baixo da África, não influenciando o culto original. Né? Novamente, nós respeitamos a todos, não convertemos ninguém, e se alguém fizer isso já está errado. Chegar, Jesus salva, como a igreja faz, a igreja evangélica, e alguém fala assim, Xangô, vem para Batu que Xangô vai te salvar. Já está errado, esse cara já não é um sacerdote afro, porque a religião afro não é conversível. A religião afro é muito aquele negócio. Se tu vem a mim, é porque tu quer pelas tuas próprias pernas. Não fui eu que fui te buscar pela mão, para te entrar no meu tempo. Né? Nós temos muito disso. Né? O que faz com que a religião afro acaba sendo um pouco menor, mais condensada. A gente não nega ajuda, nem nega. Então, se eu rezava a Jesus, que é o Filho de Deus, né? E você rezar para o seu santo, tu ganharia de Jesus. Não necessariamente. Porque eu vi o combate. O objetivo é o mesmo. Que o Deus central para nós não acreditamos em Jesus. Mas o Deus central nós acreditamos ser o mesmo para qualquer religião. Né? Então, só muda o nome que se dê. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Paulo. A minha mãe, ela é batuqueira. E ela faz todos os dias uma novena. Ela reza para todos os amigos que morreram, os filhos dos amigos que morreram, e ela é batuqueira. Isso não influencia em nada. Ela faz todas as noites, ela faz uma novena para os que já partiram. A comparação que a gente tem feito com o Buda, por exemplo. Ou com os Zeus. Né? Porque para nós, Deus, o Deus central, ele só muda de nome. E a maneira com que ele se apresentou para cada uma das culturas, para a parte do mundo. Então,
pessoal do Islã vai chamar de Alá, o pessoal do Batuque vai chamar de Olorum, o Olodumare, o pessoal cristão vai chamar de Deus, o pessoal grego vai chamar de Zeus. Que é uma só uma menina aqui. Eu descobri há pouco que eu sou médium, mas como que eu vou descobrir qual santo eu recebo? Mediunidade é dentro do contexto da Umbanda. Através de um terreiro de Umbanda, tu vai desenvolver essa mediunidade, né? Umbanda ou Espiritismo, e através desta mediunidade que essa entidade vai se manifestar e vai dar o nome de quem ela é. Isso é Umbanda, né? Para dentro do contexto do Batuque, de Orixá, aí através da consulta dos búzios com o sacerdote, com o pai de santo ou mãe de santo, ele vai jogar e através dali ele vai descobrir qual é o teu Orixá. Então são duas denominações diferentes. Mediunidade Umbanda, a entidade depois de desenvolvimento, através de um cacique de Umbanda, um sacerdote, né, vai chegar, vai se manifestar em ti, porque tu trabalhando nessa mediunidade é como tu vai se autorizando que ela chegasse, ela não chega do nada, não é uma possessão, não é um abuso do teu corpo, ninguém do teu corpo se não quiser, né? Nós afro-religiosos acreditamos assim, né? Então tu vai autorizar e a partir daí ela vai dar um nome e a partir daí ela vai ser doutrinada, ensinada e tu também como pessoa vai ser ensinada a fazer esse trabalho mediúnico espiritual para ajudar ela a evoluir espiritualmente e através do teu corpo ajudar outras pessoas também. Estou no candomblé, né? Trabalha com a energia da mediunidade no meio. Umbanda espiritismo. Que aqui está no candomblé, tá fazendo. Mas tá. O nome mediunidade ele é um pouco abrangente, né? Mas é dentro do contexto da Umbanda. E aqui, ó, tá candomblé. Este culto é puro onde trabalham-se com a energia da mediunidade do médium. Não é usado imagens para cultuar os orixás. É puro somente através da energia da natureza, tambor, oferendas, aqueles. Mas o termo mediunidade ele acaba sendo mais amplo, né? Mas se a gente fala assim, mediunidade propriamente dita, falando do espiritismo e de Umbanda. É que talvez no livro que tem esse texto não seja uma palavra melhor. É na minha doutrina que eu... Não, pode ser. Mas então você está dizendo que não acreditam num Deus. Só que Jesus não acredita em Deus. É que aqui também a nossa religião, eles estão na África. Por isso é África. Várias pessoas, através do toque de tambor, tentavam buscar a energia dos orixás. Acreditavam num Deus supremo, mas também nos deuses intermediários ao Deus maior. Então, Deus da natureza, que é os orixás. É o Xalá. O nome desse Deus para os Yorubás é Olorum. Eu lembrava de China, mas eu me esqueci. Oló, Senhor, Orum, céu, Senhor do céu. Quem é o Senhor do céu cristão? Deus. O Senhor do céu dos Islã? Alá. O Senhor do céu dos gregos? Zeus. Zeus de Zeus, Deus. Se vocês têm uma organização superior, como um conselho, como funciona dentro desses templos? Assim, existe uma organização, regras, qualquer pessoa? Vamos lá. Dentro dessa formação hierárquica, nós não temos um poder central, como o bispo na igreja evangélica ou o papa na igreja católica, né? Cada um dos sacerdotes é o seu papa dentro do seu templo. Só que para cada pessoa se tornar um sacerdote, ela tem toda uma caminhada. Então ela acaba se escolhendo um sacerdote, por afinidade, tanto dela quanto do orixá dela, dá seu primeiro passo, a iniciação, dá suas obrigações. Depois de um vasto período de tempo, de conhecimento, de estudo e até mediunidade, no caso da Umbanda, essa pessoa vai sendo promovida a nível de obrigação. São vários. Em determinado momento, o sacerdote dessa pessoa outorga ela ao cargo de sacerdote. E a partir daí ela poderá abrir o seu próprio templo, a qual vai iniciar pessoas, vai atender pessoas e assim por diante. Então, enquanto esse sacerdote dele for vivo, ele vai prestar contas a esse sacerdote, né? Depois que ele morrer, ele passa seguindo a sua religiosidade de acordo com a sua ancestralidade que lhe passou. Mas, justamente por isso
que nós vamos ver algumas peculiaridades que acabam mudando de casa para casa. Então, na minha casa, eu posso, por exemplo, usar nas cores dos orixás, o vermelho e branco para Xangô. Na casa do Henry, ele pode usar o marrom. Eu posso usar 6 pedras brancas e 6 pedras vermelhas para Xangô. Ele pode usar uma branca e uma vermelha para Xangô. São algumas peculiaridades justamente que nos remontam à nossa ancestralidade, que vem de negros de diversas regiões diferentes. Então, dentro do Batuque, nós temos algumas divisões principais que são chamadas de tradições ou nações. Seriam como as ramificações da Igreja Católica. Tem os maristas, os salesianos, os jesuítas. Dentro do Batuque nós temos algumas nações principais, sendo ela o Jeje, denota o povo que veio do Benin. O Batuque é o nome da divisão dos povos. O Batuque é o nome da religião. Tá, A divisão dos povos é chamada de nação. Em Jeje, Jexá, Oió, Nagô e Cambeta. Isso, Jeje, Jexá, Nagô, Oió e Cabira. Cada uma das nações. E também a mescla delas. Porque muitas vezes, justamente por essa mescla que houve na senzala, houve também a mistura das nações. Então teve negros que nasceram dentro de uma família que era Jeje e depois acabaram sendo adotados por famílias que eram Ijexá, nascendo outra nação. O Jeje e Ijexá, o Oió, o Jeje, Cabinda com o Oió, e assim foram se mesclando e se juntando. Por exemplo, a minha tradição é chamada de Jeje e Ijexá, uma nação mista, que advém de 2 povos diferentes, unidos numa única tradição. Então isso acaba gerando algumas peculiaridades dentro de cada família religiosa. Então a gente professa todos a mesma fé, com o mesmo norte, com alguns detalhes que podem ser diferentes, inclusive na ordem das divindades. Né? Nós dizemos que temos 12 orixás: Pará, Ogum, Yansan, Xangô, Odé, Oti, Yosen, Obaxa, Panão, Oxum, Manjá, Oxalá. Mas pode ter uns que tem Pará, Ogum, Xangô, Odé, Ossanha, todos os homens, depois todas as mulheres. Todos os orixás mulheres. São uma ordem diferente, mas são as mesmas divindades. Mais alguém? Pergunta a vocês quando diz que todo batuque não pode entrar numa igreja e cai. Mito. Porque todo batuque não pode comer arroz com galinha. Tá. Vamos num, depois vamos no outro. Muitas vezes, cara, o que eu vou dizer? Não duvidando da fé de ninguém. Mas muitas vezes a pessoa está com um transtorno espiritual e acaba sendo afetada pelas palavras de um sacerdote que também está ali, né? Que é o pastor. E isso acaba fazendo a pessoa ter essa questão. Mas, por exemplo, qualquer afro-religioso que esteja contente com a sua religiosidade, que esteja em dia com a sua religiosidade, vai entrar em qualquer templo religioso e não vai cair. Eu tenho amigos evangélicos, tenho um grande amigo meu que também tem um canal no YouTube, eu até indico para quem for evangélico, que é o Reino de Deus. É um pastor e estudante de escatologia, o estudo do fim, da Bíblia. Né? Eu já fui no templo dele várias vezes, mostrando que eu respeito a religião dele, da mesma maneira que ele vai nos batuques da minha casa. Por quê? Porque nós nos respeitamos. Fui lá, orei com ele, por causa que toda oração leva a Deus, a um único Deus, independente da religião, e não caiu. Ele foi na minha casa e não se incorporou com nada. Por quê? Cada um se respeita dentro da sua religiosidade. Né? Então, algumas vezes é por questão de influência, e até porque existe um fenômeno parapsicológico chamado histeria coletiva. E isso pode acontecer tanto na minha religião, uma pessoa que acha que está manifestando de alguma coisa e não está, e cabe ao sacerdote verificar isso, quanto na igreja, quando uma pessoa acha que pegou alguma coisa e não pegou nada. É o exorcismo? O exorcismo, quando a igreja católica, por exemplo. Né? Por que nós não podemos comer arroz com galinha? Dentro da religião afro, existem tanto cultos de iniciação, quanto cultos fúnebres, ritos fúnebres. Porque nós, como toda religião, inicia e termina. É uma caminhada durante a vida. E da mesma maneira que nós comemos em vida, nós também comemos, dançamos e cantamos na morte.
Inclusive, outras religiões, o próprio cristianismo, antigamente, ou em muitos países, era comum servir um buffet, praticamente, ou pelo menos um café, no velório. A gente vê em filme americano, por exemplo, as pessoas chegando no velório, na casa das pessoas lá, tem lá uma mesa de doce, bolo, café e coisa e tal, porque faz parte do contexto fúnebre para as pessoas que vão lá se despedir da pessoa que faleceu. E o arroz com galinha é um dos pratos que nós fazemos único e exclusivamente nesse momento, né? Não sabe-se exatamente a origem desse prato. Muitos historiadores acham que é por conta de que é um prato fácil de preparar e rápido de se fazer. Fazer arroz com galinha é 2 palitos. Vai lá, picou a galinha, botou na panela, botou o arroz, botou o molho e acabou a história. 20 minutos está feito com arroz com galinha. Então, para alimentar esses povos nesses ritos fúnebres, é utilizado esse arroz com galinha. Então, ele é reservado somente para esse momento. Então, já que ele é usado no rito fúnebre, a gente evita de comer no nosso dia a dia, né? Tanto de servir na nossa casa, quanto de servir para convidados ou comer na casa dos outros. Claro que a gente não vai passar fome também, mas às vezes a gente tenta nos preservar em relação a esse prato e outros pratos também, de acordo com cada tradição. Tem famílias que não comem o arroz de leite, por exemplo, né? Tem outros que não comem a couve com linguiça refogada, muito bom por sinal, né? Justamente porque são pratos que são relacionados a esse momento que para nós também é sagrado, diferenciado de outras religiões. Nosso rito fúnebre é quase igual, muito parecido com o judeu. O judeu, quando morre alguém, ele faz uma festa. Nós também. Porque como nós não acreditamos no inferno, e nós acreditamos que nós nos originamos no mundo espiritual e depois viemos para o mundo carnal, nós acreditamos que também, quando uma pessoa parte desse mundo, ele está voltando para a sua origem, voltando para o nosso Deus. Então, não é um motivo de tristeza. Claro que é difícil nós acontecermos essa realidade, afinal, a gente vive anos e anos com uma pessoa, se desprender dessa pessoa é difícil para qualquer um, principalmente se é um parente, mãe, pai, filho, é muito difícil. E essa pessoa que fez muito mal aqui, né, no mesmo lugar, eu acho. Sim, porque nós acreditamos que mesmo uma pessoa que fez muito mal, ela também, aqui nesse plano mesmo, passou por muitas coisas ruins. Então, da mesma maneira que eu faço mal, eu também recebo mal. Então, nós acreditamos no aqui se faz, aqui se paga. Então, muitas vezes a gente não consegue enxergar. O cidadão foi lá e matou um, matou o outro e coisa e tal, e não aconteceu nada com ele. O que vai acontecer? Ele está bem com sua família? Ele está bem consigo mesmo? Às vezes ele vai preso, às vezes ele se machuca. Então ele é punido aqui nesse mesmo plano, né? O que vai mudar posteriormente é o conceito de reencarnação. Se ele vai ter direito a reencarnar ou não, e se ele vai ter direito a ser cultuado como ancestral ou não, né? Mas isso é um assunto mais conceitual, mais amplo, ele teria que entrar na questão mais conceitual da coisa. E eu tenho lá no meu canal do AtoQRS, eu tenho alguns vídeos que eu trato desse assunto de uma maneira bem mais ampla, mais detalhada, trazendo todos os conceitos detalhados desse aspecto, né? Da punição, da reencarnação afro, e esses detalhamentos aí, né? Mas ele é punido aqui mesmo. Se ele iniciar na religião afro, ele mesmo vai ter as punições dos seus orixás. Porque nós não acreditamos, por exemplo, que nosso orixá é um anjinho, coisa e tal. Ele é um ser de uma consciência imensa, está abaixo de Deus, é claro, abaixo de Olorum, mas ele tem uma consciência imensa e que vai cobrar do seu iniciado da mesma maneira que vai beneficiar. Então, se eu não fizer o bem, se eu não for justo, meu próprio orixá vai me cobrar isso, vai me punir isso de uma maneira que ele achar pertinente para que eu tenha essa correção moral dentro desse aspecto religioso. Então, se eu fizer errado, meu orixá me cobra, como já me cobrou, porque todo mundo erra, nós somos seres humanos, então não existe perfeição. A gente tenta minimizar esses erros no nosso dia a dia, sendo pessoas boas, pessoas bem, mas todo mundo erra. Senão a gente não seria humano, seria divino. Mais alguém?
Teve uma vez que a avó chamou o pai de santo para fazer uma limpeza na nossa casa. Tá, até aí tudo bem. Daí ele chegou no quarto do meu avô, que é separado dela, mas na mesma casa. Ele mandou todo mundo sair dele de casa, até os que estavam com ele, ficou sozinho, e de lá ele gritou e desmaiou. Daí até hoje eu não entendi por quê. Daí quando eu fui perguntar pra ele depois de tudo, ele não pôde me explicar. Daí eu... Bom, em resumo, é alguma influência de alguma energia negativa. Como isso entra dentro de um aspecto conceitual, somente dentro de uma consulta ou dentro de sendo iniciado, você vai ter uma explicação mais ampla. Mas é alguma energia negativa que contém aqui no local. Desculpa, não pode ser, você abrange muito, mas essa é a questão que acaba sendo muito mais explicada para o iniciado, que deve entrar dentro de alguns conceitos. Mas no terreno que tu vai, a pessoa que já tem mais intimidade contigo pode te dar uma... eu frequentava lá no litoral a Ubanda. E lá eu já queria que eu fosse, que eu fizesse passe. Só que Deus não quis porque eu vinha pra cá e não deu tempo. Sim. Ele foi lá que falaram pra mim fazer a guia, pra mim participar mais, porque ia ser melhor pra mim. Mas aqui em Porto Alegre, o que mais tem é macumbeiro. Batuqueiro não falta aqui. Chuta uma moita, cai dois. Lá na rua de casa, subindo a lomba assim, 4 casas pra cima tem. Normal. Criança sabe. É cheio de batuqueiros pra ele falar. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguém aí? Então, pessoal, queria agradecer a vocês por terem escutado todo esse tempo. Novamente dizendo, eu tenho um canal no YouTube chamado Batuque RS. Tem página no Facebook, tem Instagram, tem Twitter. Muito material para quem tiver interesse. As lendas dos orixás, que são muito bonitas, que contam como eles surgiram, como é que eram os aspectos humanos deles. Abordo conceitos com alguma profundidade um pouco maior dentro daquilo que as pessoas que não são iniciadas podem saber. E o mais importante, para finalizar, eu respeito o mundo de qualquer pessoa, independente da religião que ela professe. O batuqueiro ele tem que e deve obrigatoriamente respeitar o evangélico, respeitar o cristão, respeitar o muçulmano e deve cobrar também esse respeito. E também tem que dar aquela tapa, botar o peito para frente e dizer assim: eu sou batuqueiro com orgulho, porque nossos ancestrais sofreram, apanharam, morreram para preservar um pouquinho da nossa ancestralidade. Então, nós, como descendentes afro-religiosos, temos o dever de propagar e fazer isso. Talvez não com um público tão grande, mas com um amigo que, mas tu vai naquela batuta, tu vai naquela macumba, explicar. Porque é somente através do conhecimento que a gente acaba quebrando preconceitos. E o preconceito é ruim, seja de qualquer nível que for. Seja ele religioso, seja ele racial, seja ele por orientação sexual. Nós devemos respeitar a todos. E essa é a principal mensagem que deve ser passada sempre. Inclusive está na Constituição, hoje cada um está... Infelizmente, quem dera se todos respeitassem a mesma. Então nós vemos diversos casos de intolerância. Diversos casos. Há 2 anos atrás nós tivemos na Bahia uma menina de 12 anos de idade, né? Que foi apedrejada pelos colegas de escola porque ela foi com uma linha. Eu mesmo sofri muito preconceito quando estava na escola, por ser batuqueiro. Criança. E ninguém nasce preconceituoso. Mas eu acho que é o artigo 3º ou 4º que todo. Isso, o artigo 5º da Constituição. 5º, né? Artigo 5º, inciso 6º da Constituição brasileira. Né? Livre para... Exatamente. Mas infelizmente na prática isso não acontece. No Rio de Janeiro, nós tivemos vários casos de traficantes, infelizmente, dizendo em evangelho, pessoas que não eram, que Jesus não pregava isso. Né? Invadiram casas, templos de batuque, templos de candomblé, quebrando tudo, simplesmente quebrando tudo. Como nós vimos os muçulmanos fazer, por exemplo, com templos cristãos na Arábia Saudita. Né? Então, isso infelizmente acontece. Infelizmente acontece na escola, infelizmente acontece no nosso dia a dia. Mais, né? Antigamente muito mais, mas hoje a proporção infelizmente é um pouco pior, por causa que muitas vezes muitos conservadores, muitos neopentecostais, infelizmente,
acabam tentando nos atacar através das próprias leis. Em 2015 nós tivemos na Assembleia Legislativa de Porto Alegre uma deputada que estava tentando trazer de volta à tona uma lei, dentro do contexto da proteção dos animais, que cerceava os cultos afros a fazer a sua sacralização animal. Né? E a lei se tornava preconceituosa por causa que ela atacava os cultos afros. Ela não queria proibir, por exemplo, o abate colcheiro dos judeus, que há sacrifício de aves. Ela não queria proibir o peixe da Sexta-feira Santa, e é sacrifício animal. O período de Natal, o corpo do Ano Novo. Ela precisava silenciar somente os cultos afros de proibir de fazer as suas liturgias relativas ao sacrifício animal. Teve uma outra lei em Viamão e em Torres, se não me engano, que queria proibir as casas de tocar seus tambores. Não pode mais, mas não queria proibir o templo evangélico de escutar os seus louvores. Então, quando uma lei ela tenta ser criada para atacar somente uma religião, e infelizmente hoje essas leis acabam partindo muito da bancada evangélica, uma bancada muito forte, seja no município, seja no Congresso estadual ou nacional. Muitas vezes, mesmo com a separação de Estado e Igreja, prevista na Constituição de 1988, não, 1928, se não me engano, na Constituição, separação de Estado e Igreja, mesmo assim, há tentativa constante de cercear tudo aquilo que vem do negro. Isso é, além de tudo, preconceito. Né? Então não é querer proibir o sertanejo, é querer proibir o samba. Então, muitos de nós estão, inclusive, com medo. Não é receio, é medo do governo que tem por vir. Porque, infelizmente, ele é apoiado justamente pela bancada evangélica. E que, ao longo da história dos últimos 20 anos, vem atacado muito firmemente as religiões africanas do Brasil inteiro. Seja Candomblé, seja Batuque, seja Xambá, seja Tambor de Milho. Então, por isso que essa conscientização é importante. Que se a sociedade souber o que nós fazemos, nós não nos escondemos, não nos escondemos. Desde a ditadura a gente abriu e botamos a cara a tapa. Então, por isso as pessoas elas têm que entender, através desse diálogo, desse tipo de trabalho, para até mesmo repassar. Ah, não, mas os caras não cultuam um demônio lá. Deixa os caras fazer o batuque deles, não é toda hora. Entendeu? Eu acho que isso é importante que cada pessoa faça a sua parte. Porque muitas vezes a pessoa que não é daquele meio é que nem, por exemplo, a pessoa que não é homossexual querer entender o preconceito que o homossexual sofre. Nós somos homens entender a exclusão feminina na sociedade, né? Por que ela ganha menos, por que ela é tratada de uma maneira diferente no emprego, por exemplo. Entendeu? E às vezes a gente tem que tentar se colocar, e só através da compreensão, do entendimento, a gente consegue se colocar no lugar do próximo para poder, muitas vezes, defender ou dar uma palavra contrária àquilo que está sendo pregado ou propagado. Assim, na Igreja Católica tem dízimo, tem caixinha, acho que tem também lá na Universal. Vocês têm que... Temos, nós não chamamos de dízimo, né? Nós chamamos de axé, cobrança do axé, que é o valor que o sacerdote cobra para auxílio da manutenção do templo. Isso varia de sacerdote para sacerdote. Então não tem como dizer assim, é 10% do salário, por exemplo, de evangélico, ou é só uma contribuição que o cara vai lá para a caixinha da Igreja Católica. Né? É uma contribuição que vai ser um acordo mútuo entre o sacerdote e o iniciado. Então, o iniciado aceita aquele valor, ou não, né? E o sacerdote cobra aquilo que acha que deve. Então, é o negócio do livre comércio. Né? Se o senhor tem uma padaria, quer vender seu pão a R$10, não tem quem investe. E se eu quero vender meu pão a 5, também não tem quem investe. Mas essa cobrança do axé, porque nós acreditamos que isso é a troca de energia também. Já que antigamente, no território africano ainda, isso era feito através do escambo, da troca com o alimento. Então nos pagava em dinheiro, a moeda era parte da minha colheita. Eu colhi 10 sacas de trigo para o meu sacerdote, que se dedica integralmente a somente ajudar a comunidade, os seus iniciados, eles estão dentro do seu tempo, eu vou dar meia saca de trigo para ele. Hoje, como não existe mais esse escambo é feito através da
valor monetário mesmo. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Um grande axé a todos. Que os orixás estejam sempre protegendo vocês.